energia que eu estava falando na última aula era de geradores, né? Geradores e receptores. Eu vou até pegar uma questãozinha bacana aqui pra gente resolver. Que é quando você carrega o celular usando o computador, liga no USB, naquela entradinha lá do pendrive, e usa para carregar o computador, né? Ou quando você está descarregando foto, automaticamente você também está carregando o computador, né? Porque aquela entrada do USB, aquela entrada do pendrive, ela é uma entrada de 5 volts, né? Então dá para carregar o celular, porque o celular geralmente é menos de 5 volts a bateria. Então vou resolver esse exercíciozinho. Então por enquanto eu estou estudando geradores, né? Geradores. Só que geradores, é isso que eu quero mostrar aqui, tá? Aí eu peço paciência para vocês aí, porque o conteúdo é um pouquinho longo, assim, um raciocínio um pouquinho longo, até a gente concluir ele, não é muito imediatista, mas é o que a gente está acostumado, que eu faço que eu gosto de tratar como se fosse a mesma coisa que estávamos falando antes, né, que é a bateria. Só que agora eu estou tendo uma visão mais apurada, vamos dizer assim, da bateria. Estou tendo um olhar mais cuidadoso para a bateria, tá? Por quê? Porque minha bateria ela gera energia, né? Então ela produz uma energia, né, para conseguir fornecer uma energia para você. Então uma potência fornecida, ela tem que fazer o quê? Ela tem que gerar, né? Tem que ter uma potência gerada, né? Ele vai gerar uma energia lá dentro, né? Uma potência gerada. Por que potência? Hein? Porque potência é, é produção, variação, né, de energia por tempo. Né? Então, eu estou meio que tratando a minha potência aí, né, como sendo energia. Né? Eu não tô muito errado, não, tá? Porque, vamos supor, 100 watts, o que significa 100 watts? Significa que são 100 joules de algum tipo de energia que está sendo transformado por segundo, a cada um segundo. Então, potência fornecida é a potência que eu gero, e era assim. Até então era assim, ó. Só que agora, o meu olhar mais cuidadoso, eu estou falando com você hoje, mas calma aí, né? Na prática não é bem bonitinho assim não. Porque quando eu estou gerando energia, eu acabo perdendo um pouquinho. Então, existe a potência dissipada. Tá? Esse é o termo que vocês vão encontrar aí nos enunciados da vida aí, tá? Que é a mesma coisa que potência gasta, né? O que eu gastei para gerar aquela energia e te entregar ela, que é a fornecida, tá certo? Então, agora eu estou sendo mais cuidadoso, eu estou pensando em nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Estou pensando mais em energia. Então essa potência fornecida, como essa aqui é o conceito de potência, né? Bonitinho que é o conceito. Mas aqui na elétrica eu tenho algumas fórmulas, né? Então potência, no modo geral, pode ser V vezes I, a geralzona. Então a potência, o V que eu te dou, né, que eu te forneço, o V que eu te dou, para chegar a 110 na sua tomada, chegar a 220 na sua tomada, não é fácil não. Eu tenho que gerar uma energia, tá? Eu tenho que gerar uma energia, eu tenho gastos para gerar essa energia, para depois te fornecer essa energia, beleza? Então essa potência fornecida aqui, ó, é V vezes I, beleza? Essa fornecida, que é o V que eu te dou, né? Beleza, quem que é a gerada? A gerada que eu inventei aqui, ó, a novidade aí, que é um V vezes I também, tá? Só que é um Vzinho especial, tá? Isso aqui é voltagem, tá? É tensão. Tensão, né? Ou voltagem. Voltagem, tá certo? Só que esse Ezinho aí, geralmente eu chamo ela de força, como eu falei na última aula, né? Força eletromotriz. Motriz, né? Para parecer que eu estou gerando movimento, né? Então esse Ezinho aí é, resumindo, força eletromotriz. Vocês vão ver assim, ó, tá? Mas ela é dada em volts. Na verdade é um V, gente. Eu trato ela como sendo V, tá?
Eu só mudo o meu jeito de pensar, de interpretar, para não ficar agarrado a mais uma fórmula. Menos potência dissipada. O que é potência dissipada? A potência que tem que ter resistência na potência. Então é R vezes I ao quadrado. R, se R for maiúsculo, eu estou falando do circuito. Tá? Se o R for minúsculo, eu estou falando de um gerador, de uma bateria. Tá? Então aqui vai ser o R minúsculo. R vezes I ao quadrado. Então, essas são as potências. Ó. Tá? Quase que eu concluí na última aula. Beleza? Vocês estão vendo que eu tenho corrente em todas elas, né? Então posso simplificar, que ainda vai sobrar uma aqui no final. Ó. Então a fórmula de geradores, tá? Que aparece para vocês aí, no livro de vocês, que seria a novidade, é V. O V que eu te entrego, né? Que eu te dou, ele é... Ô, Carlos, Fala, amigão. aí conta a perda de energia no fio? Não, né? Não, só o que eu perco, só dentro da bateria, quando eu estou gerando energia. Aí eu Ah, gero energia e vou te dar. Então, eu vou te dar, por exemplo, vamos supor, sei lá, 10 volts. Só que para te dar 10 volts, eu gerei, vamos supor, 12, perdi 2 e te dei 10. Né? Então, esse é o que eu consegui produzir lá, menos o que eu perdi. Ô, gente, na fórmula, né, se você for olhar, vou até colocar aqui, ó, não é VRI? Vou até destacar aqui, deixa eu ver. Nós usamos até agora, a vida toda, foi um VRI. R vezes I. Se eu estiver falando de uma resistência interna dentro da bateria, pode ser o R minúsculo. Então, olha o que eu vou fazer aqui agora. Né? Eu queria que vocês tivessem essa clareza e essa leitura da fórmula. Por exemplo, o que eu te forneci é o que eu consegui gerar menos o V que eu perdi. Porque RI não é o que sobrou aqui, ó. E R vezes I é um tipo de V. Então, se você for parar para pensar, tudo isso aqui é V. São Vs, digamos assim, são voltagens. São voltagens. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. Até o exemplo que eu acabei de comentar aqui agora. Ó. Se eu vou te fornecer, por exemplo, 10 volts, significa que eu fiz o quê? Que eu gerei, por exemplo, 12 volts, mas eu perdi 2. Por isso que eu consegui te dar 10. Então, tá vendo? Isso aqui está relacionado com a energia que eu consegui produzir, mas quando eu fui tentar te dar a energia, eu perdi. Então, se você chegar num supermercado com um voltímetro para medir a voltagem da bateria, né? Aí você tá lá, chega lá, tem uma bateriazinha lá, né? Uma pilha, né? Comum. Tá lá todo bonitinho lá. Tem umas marcas que não servem para nada, né? Aí tem lá, tá escrito nela 1,5 volts. Esse 1,5 volts é o E. 1,5 volts. Ah, beleza, eu posso escrever aqui. 1,5 volts. Aí quando você chegar lá com um voltímetro e medir, ótimo, você vai medir 1,5. Você, bacana, beleza. Por que você vai medir? Porque o voltímetro, ele é interessante, que o voltímetro ele faz o seguinte, ele vem, põe um fiozinho aqui no polo positivo, põe um fiozinho aqui no negativo, e ele vai lá e mede a voltagem. Mede o V. Né? Ele mede a voltagem, né? Voltagem. Aí ele vai e mede 1,5. Não, bacana, minha pilha está ótima, vou levar para casa. Aí chega lá, você liga essa sua pilha no circuito para acender uma lâmpada, um LED. Ah, vou medir de novo a voltagem para ver quanto que dá. Aí você acha 1,4. Pessoal, mas já gastou minha pilha? Não. Como a sua pilha agora está acendendo a lâmpada, está funcionando, está te entregando energia, então lá, quando você mediu lá no supermercado, o seu voltímetro não deixa a corrente sair de dentro da bateria. Mede a voltagem sem te entregar, sem sair corrente. Então ele consegue medir a teoria, ou seja, 100%, ou seja, a sua capacidade. Aí quando você chega em casa vai acender o LED, sua voltagem cai para 1,3, 1,2. Por quê? Porque na hora de te dar energia ele perde um pouquinho. Certo?
Então, olha se vocês concordam comigo. Primeiro, eu quero que vocês tenham essa clareza aqui de ver que, na verdade, isso tudo é V. Né? Só que isso aqui é um V que eu estou te dando, fornecida, né? Que eu estou te fornecendo, que é o que está na tomada da sua casa. Essa daqui é uma teoria, o que foi gerado. É o que foi gerado lá na usina, que não vai chegar para você aqui nunca. Né? Vai ter perdas ao longo do caminho. E essa daqui é a que eu perdi. Então, na verdade, é tudo V. Por isso que eu falei que você pode usar essa fórmula aqui, ó, V igual a Ezinho menos E. Pode. Mas se você quiser, você pode só pensar usando essa daqui, ó. Tá? Usando, sempre pensar em termos de V como você pensava antes. Só que você vai ter que lembrar que horas que você está calculando o V, que representa uma perda de energia, que horas que você está calculando o V, que é a gerada, e que horas que você está calculando o V, que é o que você forneceu para o circuito. Você só vai ter que ter esse cuidado. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Tudo? Que agora, ótimo, que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar, são só duas coisas importantes. Tem muita coisa nesse capítulo, né? Lógico. Mas assim, eu vou falar só duas coisinhas para começar a resolver pelo menos um exemplo, para não acabar a aula sem eu fazer isso. Beleza. Agora eu vou falar de receptores. O que é receptores, meu Deus do céu? Receptores. Ué, já estudei receptores? Já. Você já estudou receptores já. Quando você fala de uma lâmpada, você está falando de um receptor de energia. Quando você fala na televisão, você está falando de um receptor de energia. Carlos, meu celular, a bateria dele é um gerador, é uma geradora de energia ou é uma receptora? Bem, você está usando o celular? Gerador. Você botou o celular para carregar? Então a sua bateria do seu celular não é mais uma geradora de energia. Ela é um receptor. Agora a bateria está recebendo e está sendo Ô, carregada. Carlos, Fala, Miguel. como é que funciona a bateria do celular? Eles falam que é de lítio, um trem assim? Porque trocou bastante o tipo de bateria de uns tempos pra cá. Até acertar, né? Até acertar mais, né? Tinha um celular que tava explodindo à toa. Isso. Na verdade, ali eu ponho alguns metais, tá? Assim, grosseiramente, tá? Porque isso está mudando tanto que é até difícil acompanhar. Grosseiramente, uma bateria, tá? Ela é, por exemplo, eu não vou lembrar aqui agora, mas por exemplo, você pega cobre, né? Vamos supor que você pega ali cobre mais 2, né? Que acontece? Por exemplo, cobre. Se você pegar cobre mais 2, aí você somar ele com 2 elétrons, ele vai te dar um cobre neutro, vamos dizer assim. Né? Então, um alumínio, por exemplo. O alumínio, vou lembrar o NOx. O alumínio, não sei se tem mais de um NOx, mas o alumínio, não sei se ele é mais 3. Tem que. Vou ficar para não cometer o erro aqui, deixa eu voltar. Então, na verdade, tá? O cobre acho que tem mais de um NOx, mas vamos imaginar que tem esse NOx aqui mais 2. Então, grosseiramente, é lógico que você não tem só cobre, né? No caso aí está usando lítio. Eu não vou lembrar o NOx do lítio agora, tá? Anos que eu não mexo com química, né? Mas vamos supor que minha pilha fosse feita de cobre, utilizasse cobre lá. Aí o que acontece? Bem, quando eu pego o cobre e forneço ele dois elétrons, por exemplo, eu fecho a carência dele em 2 elétrons aqui e ponho ele neutro. Certo? Isso aqui é como se eu estivesse carregando o celular. Quando eu faço o contrário, eu começo a usar a bateria. Tá? Eu vou ficar te devendo uma explicação melhor aí depois. Quando eu vou usar a bateria para trabalhar, ela faz o seguinte. Ela faz o contrário. Ela vai lá, me fornece os 2 elétrons, e aí a minha bateria vai acumulando, por exemplo, cobre carente em elétrons, precisando de elétrons. Certo? Então, aqui é como se eu estivesse utilizando a bateria. Ó. Ela está me fornecendo aqui, ó, ela está fornecendo a todo momento aqui para mim, né, sei lá, quantos, 2 elétrons.
E ela vai gastando, e essa reação vai acontecendo, vai acontecendo. E vai liberando os elétrons para mim, ou seja, vai liberando a corrente elétrica, né? Porque elétrons, né, é uma quantidade de carga que está transitando aí. E eu estou usando essa corrente elétrica, a energia dessa corrente elétrica. Beleza? Então, quando eu estou usando a bateria do meu celular, eu estou fazendo aqui, ó. Faz de conta que é o lítio, eu não lembro o NOx do lítio, né? Só que quando esse cobre aqui ele junta com oxigênio, ele oxida. Aí eu não consigo mais usar ele na bateria. Então é como se eu tivesse muito cobre dentro da bateria, e à medida que ele vai oxidando, enferrujando, eu vou ficando com menos cobre na bateria. Aí vai acabando a vida útil da minha bateria, ela não tem tanto cobre assim mais, porque o cobre vai reagindo com o oxigênio e você não consegue fazer essa reação mais acontecer. Você perde um cobre, né, como se você perdesse ele por oxigênio. Então aqui é como se você estivesse usando, ele vai te dar a energia o tempo todo. Aí quando você liga a bateria na tomada, o que a tomada vai fazer? Ela vai fornecer para o cobre que está lá carente, porque ela te deu elétrons durante o funcionamento dela. A tomada vai fornecer elétrons para a bateria. Aí o que a bateria vai fazer? Vai pegar aqueles elétrons, vai juntar com o cobre e vai neutralizar o cobre. Ó. Vai juntar um bocado de cobre neutro lá dentro da bateria. Beleza? Até fechar todos. Né? Neutralizar todos. Pronto, sua bateria está carregada. Agora você vai começar a usá-la de novo, ou seja, ela vai começar a fornecer para você elétrons, corrente elétrica, né? E vai juntando lá na bateria, né? Elétrons, cobre sem utilidade mais, né? Ele te deu o elétron que ele podia te dar, então vai juntando esse cobre lá, ó, até você fornecer corrente para ele de novo e fazer ele carregar de novo. Quando ele sai de +2 para 0, é como se ele estivesse carregando. Tá certo? A grosso modo é mais ou menos isso. Isso foi feito não só com cobre, com alumínio, e foi tentando fazer com tanta coisa aí, até chegar no lítio, que o lítio provavelmente, aí já é mais química, tá, Miguel? Provavelmente ele oxida menos, né? Então você perde menos cobre ao longo da vida aí da bateria, ela dura mais, tá? O notebook de lítio também demora muito, tá durando mais, né? Mas o celular tá melhor, né? O notebook ainda vicia um pouco, carga maior, né? Bateria grande. Agora, por que essa coisa explodia, tá? Que é complicado de falar por que essa coisa explodia, né? Eu não sei, eu só sei a teoria da bateria, né? Mas isso aqui só é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, é corrente de curto-circuito, né? Que é uma corrente muito alta, né? Então, é questão de oxidação, como eu estava falando antes. À medida que vai oxidando, e eu vou perdendo cobre, vai juntando lixo lá na minha bateria, ou seja, cobre não utilizado, oxidado, enferrujado, né? Mas óxido de cobre não deixa de ser metal, então não deixa de conduzir eletricidade. Então eu acho que quando acumulava muito cobre lá, fechava um curto-circuito dentro da bateria, né? E aí a corrente que ainda estava sendo gerada, ela queimava a bateria ali, né? Como está muito concentrada, dava essa explosãozinha, suponho eu, que era por isso. A única explicação é que o acúmulo de óxido, né, metálico, de óxido metálico, gerava uma corrente de curto-circuito lá dentro. Você vê que a bateria de celular, ela carrega, ela esquenta muito, né? Fala, amigão. Eu já reparei que algumas baterias, quando estão desgastadas, ela começa a soltar um líquido dentro. Eu tenho que conhecer todos os elementos que foram utilizados para fazer a bateria, para saber o que está gerando, o que está saindo de produto aqui na reação, entendeu? Às vezes, como resultado da reação aqui, algum óxido, está formando algum óxido, porque a bateria começa a soltar líquido quando ela já está bem velha, né? Então eu acho que deve ser algum resíduo, algum óxido que vai formando com o tempo,
né? E formando esse líquidozinho, eu imagino. Tá? Deixa eu pesquisar de lítio mais aprofundado. Isso daqui é reações de oxirredução. Vocês costumam estudar isso de química. Tem muito tempo que eu vi isso aqui, tá? Deixa eu relembrar lá e passar para vocês depois, pode ser? Arthur, tranquilo, Arthur Gonçalves? Miguel? Tranquilo. Não ficou legal a minha explicação não, tá, Miguel? Eu vou, grosseiramente é isso aqui, teoria é isso aqui, tá? E aí substituir isso aqui que gera menos óxido, dura mais, né? Provavelmente porque que esse negócio estava queimando antes, porque o acúmulo com o tempo de óxido gerava óxido metálico e ia acumulando até fechar um curto-circuito lá dentro. O que é isso? Fazer uma ligação entre o polo positivo e o negativo. Aí a corrente girava dentro da própria bateria, aquecendo ela absurdamente e queimando, né? Aí como ali está muito concentrado, deve que vir explosão daí, né? Ainda bem que não era muitos, não era qualquer marca também, né? Que explodia, né? Algumas que explodiam. Bem, então esses receptores aí, por favor, me interrompa sempre que necessário. Ou surgiu uma dúvida, esses meus receptores aí são lâmpadas. Opa. São lâmpadas, são TVs, geladeira, aí vai. Qualquer consumidor de energia, tá certo? Eram meus receptores. Então, o que acontece? Lembra lá no cantinho aqui, eu vou colocar meu gerador. Lógico que minha geladeira, minha TV, não vai funcionar sem um gerador de energia. Meu gerador, ele fornecia uma corrente, né? Lembrando aí, para te fornecer uma corrente, uma voltagem, ele gerava perdia um pouquinho e te fornecia esse aqui, ó, V. Esse é o V que a bateria fornece. Fornece para quem? Para a minha TV. Então vai lá, o V chegou lá no receptor. O que o receptor faz com esse V? Tá? O que ele faz com esse V? Bem, ele utiliza, porque quando você compra TVs, lá, hoje é tudo a TV é bivolt, né? Mas geladeira você tem que especificar se ela é 110, né? Ou se ela é 220. Se for trocar a geladeira da sua casa uma hora, né? A gente tem que fazer isso tempos em tempos, compra uma 220. Se você não tem a tomada 220, manda colocar, pede para colocar, não é caro e a curto prazo você vai rever o investimento todo e é pro resto da vida. Então, quando você compra ela com uma especificação. Lá está escrito qual tomada que você deve ligar. Até no cabo, né, que você vai ligar na tomada está escrito qual tomada que você deve ligar. Só que essa força, esse Ezinho aqui é diferente. É um E' que a gente fala. A gente coloca um linha aqui para você separar ele do outro, né, que é o gerador. E ele é uma força eletromotriz. É uma força eletromotriz, que é uma energia que está sendo gerada. Aqui não, é uma energia que está sendo consumida. Então é o que a gente fala de força contra eletromotriz. Nossa senhora, palavrão, né? Então porque está consumindo. Tá certo? Então vai aparecer esse termo aí, força, tá? Força contra eletromotriz, porque está sendo consumida eletromotriz. Só você lembrar que é uma energia que está sendo consumida. Então, a energia que é a bateria, né, que o gerador lá forneceu para o seu receptor, para a sua TV ou geladeira, ou o que for, o que ela vai fazer com ela? Vai usar uma parte, só que o seu aparelho ele também aquece. Então, uma parte da energia vai ser usada internamente, vai ser gasta internamente. Olha o que mudou aqui. É a hora que vocês ficam com raiva de mim. Ó, cara, você vai me cobrar uma coisa que a fórmula muda um sinalzinho só de nada? Mas olha o que esse sinalzinho tem por trás. Que é o V? O V que eu te dou é o V que eu consigo gerar, né? Só que quando eu estou gerando eu perco um pouco de energia.
né? Então é o total menos um pouquinho que eu perco que eu te dou. Aqui é o contrário, tá? Então vamos pegar o exemplo. Se eu quero te fornecer 10 volts, como eu tinha dado o exemplo lá antes, né? Eu tenho que gerar, por exemplo, 12 volts, só que ao gerar 12 volts eu perco 2. Esse é o gerador. Ah, beleza, te dei 10 volts. Beleza, o que você vai fazer com esses 10 volts? Eu preciso de 8 para funcionar, só que eu perco 2. Então quando ele fala, minha tomada é 110, na verdade é 127. Né? Aí o seu aparelho fala, meu aparelho é 110 ou 127. É lógico que ele já está esperando que na hora que você vai fornecer para ele, um pouquinho perde. Então, às vezes, ele vai funcionar com 120, 115, porque ele sabe que você vai fornecer para ele 127, ele vai perder um pouquinho. Então, olha se isso não é uma conservação de energia. Então, o receptor, o cara que recebe a energia, eu tenho que sempre fornecer um pouquinho a mais do que ele precisa. Por quê? Porque minha TV, deixa ela ligada um pouquinho, vai lá e põe a mão lá, você vê se ela não aquece um pouquinho. O celular, ainda mais que você está usando, olha se essa bateria não aquece. Por que é interessante você não utilizar o celular quando ele está carregando? Porque a bateria está como receptora de energia, está entrando energia na bateria e você está tentando usar o celular ao mesmo tempo, ou seja, está entrando e está saindo energia. Né? Você vê que ele até aquece. E quando ele está carregando quietinho lá, você já vê que ele já aquece. Né? Ele já aquece. Então, não é para isso que você comprou, que você está carregando seu celular, não é para aquecer. Né? Então, esse aquecimento é uma perdazinha de energia. Então, quando eu vou fornecer 10 volts para um material, eu tenho que, se ele falar que eu preciso de 10 volts, olha, essa TV não liga se você não der 10 volts para ela. Então, eu vou dar 12, porque ela vai perder um pouquinho de energia, aí ela liga. Beleza? Tranquilos? Então, são dois conceitos importantíssimos aí da física, que é o gerador de energia e o receptor de energia. Então, esse aqui é o que a gente chama de equação do gerador. Equação do gerador. E esse aqui é a equação, né, equação do receptor. Tá? Eu uso essas formas em último caso. Tá? Em último caso. Eu consigo me virar muito bem só pensando em voltagem. Por quê? Eu sei que quem está gerando mais do que eu preciso, porque eu vou perder um pouco. Né? Quem está consumindo, eu tenho que fornecer mais para essa pessoa, porque ela vai perder um pouco. Né? Então ela vai utilizar, na verdade, uma quantidade inferior. Beleza? Aí, para encerrar, para fechar, para te dar um sossego para vocês aí, eu peguei um exemplo aqui que é justamente de carregar o celular. Olha só. Não vai dar para resolver ele todo, eu acho. Né? Mas tem 5 minutinhos aí. Bárbara recebeu a seguinte tarefa de seu professor de física. O professor de física é tudo gente boa, né? Só passa coisa boa para você fazer. Então, procurar em casa algum equipamento que pudesse representar um dispositivo gerador, resistor, receptor. Resistor também consome energia. Né? Após observar o seu celular carregando, conectado a um computador, né? Ligou na entrada USB, né? Que é tentou representar o circuito de maneira esquemática, conforme está a figura aqui. Eu vou explicar a figura. Tá? A figura tem aqui o computador tem um Ezinho aqui, tá pequeno, né? Desculpa aí que não consegui aumentar a imagem. Tem um Ezinho aqui do computador, tem um Rzinho aqui que é a resistência interna do computador. Gente, o R minúsculo é só como falar assim, que todo equipamento ele perde um pouco de energia, né? O R, tem um Rzão grandão aqui, ó, né? E tem uma bateria. Tá vendo? Tem uma bateria aqui. Ela delimitou que isso aqui seria o celular dela, né? E esse aqui ele delimitou que é o computador. Aí tem a bateria, resistência interna, e tem outro Ezinho aqui, ó. Beleza? Ótimo. Aí ele colocou os dados aqui, ó.
O Ezinho do computador é 5,5 volts. Beleza. A resistência do computador é 1 ohm. Geralmente a resistência interna ela é bem pequenininha. É meio ohm, 1 ohm, tá? O EB é a força eletromotriz da bateria do celular. E Rzinho aqui por último, geralmente as resistências são quase todas iguais, tá? Os Rzinhos, as internas. Geralmente é tudo 1, tá? Aí ele pede, então ele dá alguns dados aqui. Observação. A tensão de saída da USB desse computador te deu até a equação do computador, né? É igual a 5 volts. E a corrente máxima que sai ali é de 500 miliamperes. Né? Então a corrente máxima, se você quiser tirar o mili, só dividir por 1000, né? Vai dar 0,5 amperes. Tá? Então olha que interessante aqui. Ó. De acordo com o exposto, a gente vai discutir algumas coisas. Deixa eu pegar o mais importante. Ele te deu uma dica aqui. Ó. Ele falou que a força eletromotriz do computador é 5,5. Mas aqui ele falou, ó, mas a tensão que sai na USB é só de 5 volts, hein? Né? Então, o que ele está querendo fazer? Ó, o computador sai só 5 volts, hein? Ué, mas e aqui? Ah, é porque ele produz 5,5 volts, né? Então ele está perdendo quanto? Ele está perdendo meio volt. Tá? Só para você saber que ele está perdendo. Beleza? Aí vai perguntar algumas coisas aqui. Para carregar o celular, a tensão do gerador tem que ser no mínimo igual à tensão do receptor. Tá? A gente vai discutir isso aqui. Bem, então ele consegue fornecer, como ele disse aqui, ó, 5 volts. Né? Essa daqui é a tensão fornecida pelo computador. 5 volts. A bateria precisa de 4,6. Vai dar para carregar? Vai. Vai porque é maior. Manda quem for maior. Tá? Então vai conseguir carregar a bateria do celular? Sim, porque ela é inferior. Tá? Vai conseguir carregar até 5 só. Ah, mas a bateria é 4,6, Carlos. Mas eu já usei tanto o celular aqui que está quase descarregando. Ele deve estar com 1 volt, quase descarregando. Aí você vai ligar ele no computador, ele vai aplicar 5 volts, aí sua bateria volta, né, quando ela estiver totalmente carregada, ela chega a 5,6. Igual não pode não, né, cara? Ela Se pode for igual, até ficar igual, pode ficar igual. Né? Se a bateria é de 4,6, ela vai parar em 4,6. Né? Mas ela pode, em tese, pode ficar igual. Não pode ultrapassar quem está fornecendo aqui. Só isso. Não pode ser maior que 5. Só isso. Beleza? Bem, eu consigo resolver qualquer coisa aqui, tá? Sem precisar dessa equaçãozinha, só com os conceitos aqui, percebendo qual que é a energia que está sendo perdida, né, dissipada, qual que foi gerada, qual que está sendo fornecida, tá? Então vamos lá. Para carregar o celular, a tensão do gerador tem que ser no mínimo igual à tensão do receptor, tá? Bem, se for igual, tá? O que vai acontecer? Não vai ter, lógico, se a bateria estiver descarregada lá em 1, 2 volts, ela vai chegar até 4,6. Então, se o computador for nesses 4,6 seria o máximo que ela chegaria. Né? Mas a gente liga sempre numa voltagem maior do que a da própria bateria. Para carregar o celular, a tensão do gerador tem que ser no mínimo igual à tensão do receptor. Bem, tem que ser maior do que a do receptor. Quando desconectamos o celular do computador, né, equivale a abrir a chave 1. Então, a chave está fechada, está conectada e está carregando o celular. Quando eu abro a chave, desconecto aqui, ó, né, significaria que eu estou tirando a bateria estou desligando a bateria, estou deixando de carregar a minha bateria, meu celular no computador, beleza? Então, tá certo sim. Né? Vamos pegar uma coisa que a gente enxerga aqui, né? Verde não vai não tá ok. Então,
quando desconectamos o celular do computador, equivale a abrir a chave 1. Ótimo. A corrente elétrica que percorre a bateria do celular, quando a chave 1 está fechada, é de 0,4. Não sei. Tá? Vamos fazer as contas lá. Está sendo fornecido para o equipamento aqui, ó, 5 volts. Então, vou resolver de duas maneiras aqui, ó. Acho que eu consigo aqui, ó. Não vou resolver os outros itens, não, para deixar para a próxima aula, né? Não faz muito sentido eu fazer isso tudo, depois tem que repetir na próxima aula, tá? Tá certo? Então, beleza, vamos fazer o seguinte. Tem duas maneiras. Uma delas é a seguinte: esse cara aqui está conseguindo fornecer para o circuito 5 volts. Só que a bateria ela gasta 4,6 volts. Certo? Então, quanto que está sobrando aí de voltagem? Porque é a voltagem que sobra que vai fazer com que alguma corrente circule aí. Tanto que ele fala que tem que ser no mínimo igual. Se for igual, não sobra voltagem. Né? Se fosse igual, 4,6, né? 4,6 menos 4,6, não vai sobrar voltagem. Né? Não ia sobrar voltagem para gerar corrente. Corrente zero. Então tem que ter uma diferença. Quem está carregando tem que ser maior que o outro, né? Senão não tem jeito. Se fosse inferior a 4,6, a bateria que ia carregar ele. Manda quem é mais forte. Então imagina que tem 5. Só a bateria, eu gosto de força eletromotriz, porque ela já te fala quanto que a bateria está gastando. Você nem precisa calcular. Então dos 5 volts, a bateria está consumindo 4,6 volts. Então quanto que está sobrando para poder produzir essa corrente aqui? Está sobrando 0,4 volts. Beleza. Se eu tenho isso aqui de voltagem, então vou jogar em VRI para saber qual que é a corrente. Vou jogar em VRI. VRI. Só que eu vou usar o R da bateria para saber qual que é a corrente que está circulando aqui na bateria. Eu nem tenho o Rzão. E o Rzão está em paralelo, nem vai mudar nada. E eu estou carregando a bateria, né? Eu não estou usando a bateria para o meu circuito. Então, aqui vai ser 0,4, que é a voltagem. O Rzinho de todo mundo ali é 1, vezes a corrente. Então, vai me dar uma corrente de 0,4 amperes. Então, tá aí. Ó. Aí, tem outra forma de calcular, cá? Tem. Eu poderia usar vamos ver se a gente usa aqui, ó, na bateria. Então, a bateria está consumindo energia. Então, ia ficar 5, que é igual a 4,6, que é o que ela precisa, mais R vezes I. Tá? Vamos corrigir isso aqui, né? Então, se eu fizer isso aqui, vai dar o quê? 0,4, que é igual a corrente. Porque a bateria aqui está atuando como receptor. Então, eu tenho que usar o que tem o sinalzinho de mais. Aqui não ficou muito didático, ficou muito correto, não. Beleza? Tranquilos? Então, próxima aula aí, a gente discute isso com calma.